E aí, meu querido aluno e aluna, eu sou o professor Chicão, o professor de física de vocês. Vamos resolver algumas questões de lançamento vertical e queda livre lá do livro didático Física Aula por Aula, volume 2, na página 66. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte, ó: uma esfera de aço cai a partir do repouso. Galera, quando ele fala a partir do repouso, quer dizer que trata-se de uma queda livre. De uma altura, vamos retirar esse dado aqui, a altura vale 80 metros. Despreze a resistência do ar e adote a aceleração da gravidade, G, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule, eis o comando da questão, o módulo da velocidade de chegada. Então, ele quer saber quanto vale a velocidade com que ele chega ao solo. Nós vimos que para calcular a velocidade de queda, nós temos duas expressões, que é velocidade em função do tempo e a outra famosa equação de Torricelli. Vou colocar elas aqui para vocês. Observe que para usar a equação da velocidade em função do tempo, eu precisaria do tempo de queda que não nos foi dado. Para calcularmos usando a equação de Torricelli, eu só preciso da aceleração da gravidade e da altura. E esses dados estão aqui. Então, basta aplicar aqui. Vou usar então a equação de Torricelli. Essa aqui eu não vou utilizar. Velocidade final ao quadrado é o que eu quero. É igual a 2 vezes a aceleração da gravidade, que foi dado e vale 10, vezes a altura de queda, que vale 80. Portanto, a velocidade vai ser igual. O inverso da potenciação, bom, é a radiciação. E fazendo esse produto, 2 vezes 1 vezes 8, 2 vezes 8, 16, tem 2 zeros, eu coloco 2 zeros aqui. Então, a raiz quadrada disso aí, a raiz quadrada de 1.600 é raiz quadrada de 16 é 4, tem 2 zeros, fica só 1, e a unidade de velocidade no SI é o metro por segundo. Já resolvemos a questão. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Se estão entendendo, deixa aquele like para nos ajudar. Se não for inscrito no canal, inscreva-se e ativa o sino de notificações. Vamos a mais uma questão? Um grupo de alunos encontrou-se na quadra de esporte da escola, que fica no último andar do prédio. Um deles resolve realizar um experimento e, garantindo que ninguém passaria pelo entorno do prédio, solta uma borracha e marca o tempo que ela levou para atingir o solo. Resolve então desafiar os colegas a determinarem a velocidade com que a borracha chegou ao solo e também a altura do prédio. Foram duas perguntas. Determine essa velocidade e essa altura, sabendo que, olha essa informação, sabendo que o tempo de queda foi de 3 segundos, ainda mandou adotar a aceleração local da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos, como sempre o fazemos, retirar os dados. O que ele quer no problema? Ele quer a velocidade de queda e quer também a altura. E nos deu apenas o tempo de queda, que foi de, vou chamar TQ, que foi de 3 segundos. Ora, como a borracha foi abandonada, nós temos então um movimento de queda livre. E a velocidade final, em função do tempo, é dada como sendo o produto da aceleração da gravidade vezes o tempo de queda. Veja que eu tenho esses dados. A aceleração da gravidade foi dada aqui, ó. Portanto, fazendo essa conta aqui, vai ficar velocidade final, a aceleração da gravidade é 10, o tempo de queda foi 3 segundos, portanto, a velocidade 10 vezes 3, isso dá 30, e a unidade de velocidade no SI é o metro por segundo. Pronto, eu já respondi parte da pergunta. A velocidade com que ele chega ao solo. Agora, vamos para a segunda parte, que ele quer a altura. Vou fazer aqui em cima, então fazendo a altura. Para isso, basta que eu use a equação da altura de queda, que é dada da seguinte forma. A altura de queda é 1/2 da aceleração da gravidade vezes o tempo de queda ao quadrado. Pronto, a gravidade eu tenho, o tempo de queda também, basta aplicar aqui nessa expressão. Fica, portanto, a altura igual a gravidade é 10. Vamos ganhar tempo? 10 dividido por 2, professor, é 5. E o tempo de queda foi dado, é 3, 3 ao quadrado. Fazendo essa conta aí, vocês já são rapazes e moças, fazem direto, né? Primeiro resolve a potência. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 5, isso dá 45. A unidade de altura é metros. Pronto, resolvida a nossa questão. Vamos a mais outra questão.
Explique por que, ao abandonarmos uma folha de papel e uma moeda ao mesmo tempo de uma mesma altura, a moeda chega ao solo em um intervalo de tempo menor. Ora, galera, isso aqui é apenas uma parte teórica do nosso conteúdo. Quando você solta a folha de papel e a moeda de uma mesma altura, os dois, aqui em uma situação real, como essa que está sendo mostrada através da ilustração, o que acontece? Tanto a moeda como o papel ficarão sujeitos à ação resistiva do ar. Como a área da folha é muito maior do que a da moeda e sua massa também é muitas vezes menor, o que acontece? O ar vai influenciar diretamente no experimento, atrasando a queda da folha. A moeda só irá cair primeiro porque, além dela ter uma massa maior, ela tem uma área de contato com a resistência do ar menor, e isso diminui a ação resistiva. Se eu pegasse e realizasse esse experimento numa região de vácuo, ou seja, numa região onde não houvesse ar, os dois cairiam simultaneamente, ou seja, chegariam simultaneamente ao solo, uma vez que ficariam sujeitos à mesma ação da aceleração, que no caso seria a aceleração gravitacional. Então, aí está a explicação. A moeda vai chegar primeiro por causa da resistência do ar. Vamos à próxima questão. Em 1971, o astronauta americano David Scott realizou na superfície da Lua o experimento de queda livre de corpos no vácuo, anteriormente proposta por Galileu. Deixou cair ali uma pedra e um martelo, simultaneamente, a partir da mesma posição. Letra A. O que ele observou ao final do experimento? Letra A. O que ele observa ao final do experimento, galera? Como na Lua a gente admite que não haja atmosfera, a aceleração da gravidade é tão baixa que ela não consegue manter uma atmosfera, é uma situação quase que de vácuo perfeito. Consequentemente, não haverá resistência do ar e os dois estão em queda livre. Como ficam sujeitos apenas à ação gravitacional da superfície lunar, os dois chegarão ao solo simultaneamente. Podemos assim escrever: como não há ação de resistência do ar, os dois chegarão simultaneamente ao solo. No item B, o que ele pede no item B? Bom, Chicão, ele pede aí no item B, supondo que ambos os objetos tenham sido soltos de uma altura de 1,6 metros. Eu vou pegar essa altura aqui, 1,6 metros. Em relação à superfície, depois de quanto tempo? Opa, é isso que ele quer, o tempo de queda. Em relação à superfície, depois de quanto tempo o martelo alcançará o solo? Ainda disse a aceleração da gravidade, olha aí, ó, aceleração da gravidade lunar, aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Se eu quero o tempo de queda, vamos lembrar aqui, galerinha, do tempo de queda. O tempo de queda é expresso como sendo a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela aceleração local da gravidade. Nós temos a altura de queda, nós temos a aceleração da gravidade, agora é só matemática básica. A altura foi 1,6 metros, a aceleração da gravidade também 1,6. Esse 1,6 no numerador com 1,6 no denominador eu posso cancelar e ficou apenas a raiz quadrada de 2, que dá aproximadamente 1,4. Tempo é em segundos. Olha aí, estaria resolvida a questão bem facilzinho. Beleza, galera? Vamos continuar aqui na nossa bateria de questões, de resolução de questões de lançamento vertical e queda livre. Ainda do livro Física Aula por Aula, vamos resolver agora algumas questões inerentes ao lançamento vertical. A nossa primeira questão diz o seguinte: ao lançar um corpo verticalmente para cima, não esqueça que no lançamento vertical para cima, a trajetória positiva é para cima, a aceleração da gravidade aponta sempre na vertical para baixo, portanto ela terá um sinal negativo. Com velocidade inicial, olha aí, então tenho que ter uma velocidade inicial para que o corpo possa subir, né? 10 metros por segundo. Pode-se observar e afirmar que, letra A de Aurora, ele apresenta um movimento acelerado. Galera, ele vai ter um movimento acelerado na descida. Na subida, o movimento será retardado. Então, eu não posso dizer que o movimento é acelerado. Vai ser apenas parte do movimento, né? E se ele lançou para cima, na subida, o movimento não é acelerado. Ele apresenta um movimento também acelerado? Não. Ele apresentará aceleração no ponto. Ora, se ele foi lançado de um ponto, vamos fazer isso aqui, ó. Então, eu lanço o objeto verticalmente para cima, ele sobe, mas não fica subindo indefinidamente. Chega um momento em que ele dá aquela paradinha, aí a velocidade é nula e retorna, começa a cair. Mas veja que em nenhum momento deixa de existir a aceleração da gravidade. A gravidade local continua a existir, independente do movimento do corpo. Então, ele apresenta aceleração no ponto mais alto de sua trajetória
Correto, apresentará sim. E essa aceleração será a aceleração da gravidade. Tá aí o item correto. Os demais estão errados por quê? No ponto mais alto de sua trajetória, a velocidade e a aceleração são nula? Não, a aceleração ela não é nula. Ao atingir a mesma posição de lançamento, ele apresenta a mesma velocidade. Quando ele diz mesma velocidade, não esqueça que velocidade é um vetor. Se é um vetor, tem que ter, para ser mesma velocidade, tem que ter mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Só que, olha, ao atingir a mesma posição, num determinado momento ele vai estar subindo e em outro momento ele vai estar descendo. Nessa situação, eles terão o mesmo módulo, terão a mesma direção, porém estão em sentidos opostos, subindo no momento, descendo em outro momento. Então, essa aqui também é falsa. Vamos para a próxima. Uma pedra é lançada do solo verticalmente para cima, outro lançamento vertical para cima e 4 segundos após retorna ao ponto de lançamento. No lançamento vertical, você tem que lembrar que quando você lança um objeto de uma determinada posição, ele vai subir, atingir uma certa altura e voltar. Quando ele passar pelo mesmo local, pelo mesmo ponto de lançamento, o tempo decorrido para subir é exatamente igual ao tempo decorrido para descer. O tempo gasto na subida é exatamente igual ao tempo gasto na descida para que ele fique no mesmo nível, no mesmo ponto de lançamento. Então esse tempo aqui é o dobro do tempo de subida, já que são iguais. Então eu posso dizer que 2 vezes o tempo de subida é igual a 4 segundos. Considere a resistência do ar desprezível. Calcule, eis o comando da questão. O que ele quer aqui? Calcule a altura máxima atingida pela pedra. Se eu quero a altura máxima, eu vou interrogar aqui o H, que eu vou ter que descobrir. No lançamento vertical, eu posso calcular a altura máxima usando 2 equações. A equação da altura, que é a seguinte. Veja que eu posso usar essa aqui, que é a expressão que vai me dar a altura em função do tempo de subida, que eu posso obter através dessa relação. E essa aqui, que seria a equação de Torricelli, mas eu preciso, sim, também em função da velocidade inicial. Então, e aqui eu preciso da velocidade inicial e na velocidade final é 0, porque no ponto de altura máxima ele dá a paradinha para retornar. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos descobrir logo o tempo de subida. Eu sei que o dobro do tempo de subida é 4 segundos. Então, eu posso escrever que o tempo de subida vai ser igual a 2 segundos. Concordam comigo? Esse 2 multiplicando passa a dividir. 4 dividido por 2, que dá 2. Achei o tempo de subida. Mas a gente viu que vou precisar da velocidade inicial. Então, vamos calcular a velocidade inicial. Como? A expressão para o tempo de subida no movimento, no lançamento vertical é a seguinte. A razão entre a velocidade inicial e a aceleração local da gravidade. Está lá na parte teórica essa equaçãozinha. O tempo de subida nós temos, a gravidade nós temos, eu posso calcular a velocidade inicial. Fazendo isso, fazendo agora meios por extremos, o tempo de subida foi 2, a gravidade é 10, resulta que a velocidade inicial, 10 vezes 2, 20, a unidade, não esqueça, a velocidade é metro por segundo. Pronto, agora eu tenho a velocidade inicial, posso calcular a altura usando qualquer uma das equações. Vamos facilitar a nossa vida, procurando aquela que seja mais simples. Aqui a gente obtém direto, então eu vou usar essa expressão aqui, eu não vou usar de Torricelli. Fica então, a altura máxima é igual à velocidade inicial, que foi 20, o tempo de subida, que foi 2, menos metade da gravidade. A aceleração local da gravidade é 10, dividido por 2 dá 5, vezes o tempo ao quadrado. Então, 2 ao quadrado. Fazendo então essa conta, vai ficar altura igual 20 vezes 2 dá 40, menos, repete aqui, primeiro faz a potência, 2 ao quadrado, 4. Portanto, a altura vai ser igual 5 vezes 4, 20, 40 menos 20, isso dá 20 e a unidade metros. Pronto, resolvida a questão. Está aí a altura máxima atingida pelo objeto. Mas como vimos, poderíamos ter utilizado a equação de Torricelli. Vamos para a próxima. Um corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade VI. Ao atingir sua altura máxima igual a 100 metros, um segundo corpo é lançado do mesmo local e com velocidade inicial igual à do primeiro. Determine a altura em que os corpos se encontram. Olha o comando da questão. Determine a altura em que os corpos se encontram. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou tentar ilustrar a situação aqui para vocês. O que está acontecendo no problema? Então, a situação foi a seguinte. Ele pegou esse objeto aqui, vamos supor 2 corpos, 2 esferas, uma azul e outra vermelha. Jogou essa azul para o alto com uma certa velocidade inicial, V0. Ela subiu, atingiu a altura máxima, aqui a velocidade é 0, e caiu, voltou. Quando ela atingiu a altura máxima, nesse exato momento,
a segunda bolinha, a vermelha, é jogada para o alto, com a mesma velocidade inicial da bolinha azul. Decorrido um certo tempo, elas duas vão se encontrar e ele quer saber qual é exatamente essa altura em que elas se encontram. Bom, galera, para fazermos isso aqui, deixa eu desaparecer aqui de cena para a gente ter mais espaço. Vamos fazer o seguinte, ó. Primeiramente, vamos descobrir quanto equivale essa velocidade inicial. Se nós temos a altura, nós podemos descobrir a velocidade inicial pela equação de Torricelli, que é a seguinte. Veja, no ponto de altura máxima, a velocidade final é zero. Então, aqui esse termo é zero, zero ao quadrado é zero. A velocidade inicial é isso que queremos, ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, e a altura, que foi 100 metros. Vamos fazer essa continha aqui, fica velocidade inicial ao quadrado. Eu já vou passar isso para o primeiro membro, depois de multiplicar. Isso aqui dá 2.000, subtraindo passa a somar, 0 mais 2.000, que dá 2.000. Vamos fatorar isso aqui e extrair a raiz, porque o inverso da potenciação é a radiciação. Fica então raiz quadrada. Esse 20 aqui eu vou escrever como sendo 5 vezes 4, que dá 20. E aqui sobrou 2 zero, posso botar 100 para fazer a raiz quadrada disso aqui. Fica, portanto, velocidade inicial, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, isso sai da raiz. 2 vezes 10, que dá 20. O 5 não tem raiz exata, vamos deixá-lo aqui, ó, dentro da raiz. Isso é a velocidade inicial e velocidade no SI é o metro por segundo. Eu vou, por enquanto, guardar esse valor. Vamos lá. Veja que para a bola azul encontrar a bola vermelha, ela terá percorrido uma distância. E é esse aqui, esse H', que eu estou chamando aqui de H', representando aqui de azul, ó, essa distânciazinha aqui. E em relação ao solo, ele estaria na posição que seria 100 menos esse H' aqui, ó. Esse H' é a altura de queda livre. E na queda livre nós temos que isso é 1/2 da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. E esse tempo que ele levou para vir daqui até aqui é o mesmo tempo que a bola vermelha levou para chegar a essa posição. E para a bola vermelha, essa altura seria esse H minúsculo aqui, ó, que estamos procurando, né? Então, eu posso escrever da seguinte maneira: para a bola vermelha. E aquele H ali pode ser expresso como sendo 100 menos essa expressão que é o H' ali, né? Ó, 1/2 de G vezes T ao quadrado. Beleza, mas eu não tenho esse T, eu tenho que encontrar esse T aqui, não é isso? Vamos fazer o seguinte, para chegar nesse ponto, como é que eu calculo a altura em função do tempo no lançamento vertical para cima? A equação fica assim, ó, velocidade inicial vezes o tempo, que é o mesmo, né? Aí menos 1/2 da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. E isso vai ser igual a 100 menos essa equaçãozinha aqui, ó. Observem, 1/2 de GT ao quadrado menos 1/2 de GT ao quadrado, eu posso então cancelar isso nos dois membros, ó. Sobrou então o que aqui, ó? Sobrou a velocidade inicial, que está aqui, ó. Velocidade inicial vale 20 raiz quadrada de 5 vezes o tempo t, que é o que nós estamos procurando, e isso vai ser igual a 100. Então, isso aqui multiplicando passa a dividir, vai ficar então t igual 100 dividido por 20 raiz de 5. Isso, fazendo essa continha, eu faço 100 dividido por 20 vai dar 5, e aqui embaixo raiz quadrada de 5. Vamos racionalizar isso aqui? Racionalizar é multiplicar numerador e denominador pela raiz do denominador. Fazendo isso aqui vai ficar 5 raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. E a raiz de 25, então, é 5. Aí eu posso cancelar esses dois aqui, ó. Sobrou, portanto, apenas raiz quadrada de 5 segundos. Aí o tempo que os dois objetos, que os dois corpos levam para se encontrar. Ah, Chicão, agora eu tendo esse tempo, eu posso encontrar o H usando essa equaçãozinha aqui, não é? Ó, pode sim, é só aplicar. Vamos fazer isso? Fica, portanto, H é igual a 100 menos, olha, eu estou usando essa expressão, 1/2 de G, só que G é 10, 10 dividido por 2 é 5, então 5, vezes o tempo ao quadrado, o tempo foi raiz de 5, então dentro de parêntese, raiz de 5, isso elevado ao quadrado. Portanto, a altura vai ser igual a 100 menos
5 vezes. Aí essa raiz corta com o índice do radical, com o expoente, sobra 5. Então vai ficar 5 vezes 5. Portanto, a altura H vai dar igual a 100 menos 5 vezes 5, 25. E a altura H, 100 menos 25 dá 75 e a unidade metros. Pronto, estaria resolvida aí a questão. Tranquilo, galera? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido a resolução, tenham gostado. Se compreenderam e gostaram, deixa aquele like para nos ajudar. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Fui!